Já alguma vez parou em frente à prateleira dos iogurtes no supermercado, sentindo-se completamente perdido com a quantidade de opções? Embalagens coloridas, promessas de light, zero gordura, com fruta, com cereais. É um verdadeiro labirinto. E nós, na nossa melhor intenção de fazer uma escolha saudável, acabamos por levar para casa algo que acreditamos ser bom para nós. Mas aqui está uma verdade dolorosa que muitos de nós não conhecem. A maioria desses iogurtes são, na verdade, sobremesas disfarçadas. Estão carregados de açúcar, adoçantes artificiais e ingredientes que, especialmente depois dos 60 anos, podem estar a sabotar a nossa saúde silenciosamente, contribuindo para a inflamação, o aumento de peso e a falta de energia. O segredo não é desistir do iogurte, que pode ser um alimento fantástico. O segredo é saber ler nas entrelinhas e escolher os verdadeiros aliados da nossa saúde. Neste vídeo, vamos desvendar este mistério. Vou partilhar consigo os 4 piores iogurtes que deve evitar a todo o custo e, mais importante, os 4 melhores que podem verdadeiramente transformar a sua saúde digestiva, fortalecer os seus ossos e dar-lhe mais vitalidade. E fique até ao fim, porque o último iogurte da nossa lista de bons pode ser uma surpresa, mas é um verdadeiro tesouro para o nosso bem-estar. Vamos então começar por arrumar a casa e tirar do nosso frigorífico aquilo que não nos serve, aquilo que, sem darmos por isso, pode estar a roubar-nos a saúde. O primeiro iogurte a evitar, e este é talvez o mais traiçoeiro de todos, são os iogurtes com pedaços de fruta, ou com aquelas compotas coloridas no fundo do copo. Sei que parecem uma opção fantástica. Afinal, é iogurte e fruta. O que pode haver de mal? O problema é que essa fruta raramente é apenas fruta. Na maioria das vezes, é uma preparação de fruta, o que é um nome simpático para uma mistura de um pouco de fruta com uma enorme quantidade de açúcar, xaropes, amidos para engrossar e, por vezes, até corantes e aromas artificiais para tornar tudo mais apelativo. Pense nisto. Para que aquela compota se mantenha estável no fundo do copo durante semanas na prateleira, ela precisa de conservantes e de uma quantidade de açúcar que a transforma mais num doce do que em fruta saudável. Quando mexe aquele iogurte e mistura tudo, está, na prática, a adicionar várias colheres de chá de açúcar refinado ao seu lanche supostamente saudável. Para nós que já passamos dos 60, o impacto disto é tremendo. Causa um pico de açúcar no sangue, seguido de uma queda abrupta, que nos deixa cansados, com nevoeiro mental e com vontade de comer mais doces pouco tempo depois. É aquele ciclo vicioso de energia que sobe e desce. Além disso, o excesso de açúcar é um dos maiores promotores de inflamação no nosso corpo, o que pode agravar as dores nas articulações, como na artrite, e contribuir para uma série de outras condições crônicas. O segundo tipo de iogurte que devemos deixar na prateleira é aquele que parece o melhor amigo da dieta, os iogurtes light, magros ou zero gordura que contêm adoçantes artificiais. Durante décadas, fomos ensinados a temer a gordura, e a indústria alimentar respondeu com uma avalanche de produtos magros. Mas o que acontece quando se retira a gordura de um alimento como o iogurte? Perde-se sabor e textura. Para compensar, os fabricantes adicionam um coquetel de ingredientes para o tornar palatável outra vez. Entram em cena os espessantes, os amidos e, pior de tudo, os adoçantes artificiais como o aspartame, a sucralose ou o acesulfame K. O problema é que estamos a trocar um problema por outro, talvez até pior. O nosso corpo, e especialmente o nosso microbioma intestinal, não sabe o que fazer com estes químicos. Estudos sugerem que estes adoçantes podem perturbar o equilíbrio das bactérias boas no nosso intestino, o que pode levar a problemas digestivos e até afetar a forma como o nosso corpo regula o açúcar no sangue. Além disso, eles podem enganar o nosso cérebro. Consumimos algo doce, mas sem as calorias, o que pode deixar-nos com ainda mais vontade de comer doces verdadeiros mais tarde. E não nos podemos esquecer que as gorduras saudáveis, como as presentes no leite gordo, são essenciais.
Ajudam-nos a sentirmos-nos saciados e são cruciais para a absorção de vitaminas lipossolúveis, como a vitamina D, que é fundamental para a saúde dos nossos ossos. Ao escolher um iogurte magro, estamos a privar-nos destes benefícios. Em seguida, temos os iogurtes líquidos de beber, especialmente os que têm sabores. São vendidos como a solução perfeita para um lanche rápido e prático. Mas se virar a embalagem e ler os ingredientes, a história é outra. Muitas vezes, o segundo ingrediente logo a seguir ao leite ou à água é o açúcar. São incrivelmente doces e, por serem líquidos, são consumidos muito rapidamente, o que provoca um pico de açúcar no sangue ainda mais rápido do que um iogurte de colher. Oferecem muito pouca proteína e quase nenhuma fibra, o que significa que não nos deixam saciados. Meia hora depois de beber é provável que já esteja com fome outra vez. Pense neles menos como um iogurte e mais como um refrigerante com um toque de leite. Não nos dão os ossos fortes, a digestão calma nem a energia sustentada que procuramos. Por fim, o quarto iogurte a evitar é o mais óbvio, mas que ainda assim engana muita gente. Os iogurtes tipo sobremesa. Refiro-me àqueles que são mousses, que vêm com bolachas para misturar, com pepitas de chocolate ou com camadas de caramelo. O facto de estarem na secção dos iogurtes pode levar-nos a pensar que são uma alternativa mais saudável a uma fatia de bolo ou a uma taça de gelado. Mas a verdade é que, em termos de açúcar, gorduras de má qualidade e ingredientes processados, a diferença é mínima, se é que existe alguma. São simplesmente sobremesas ultraprocessadas vendidas em copos de iogurte. Não oferecem praticamente nenhum dos benefícios probióticos ou nutricionais de um iogurte verdadeiro e contribuem diretamente para todos os problemas que queremos evitar: aumento de peso, inflamação, picos de açúcar e problemas digestivos. Evitar estes 4 tipos de iogurte é um passo de gigante para tomar o controle da sua saúde. Agora que já sabemos o que deixar na prateleira do supermercado, vamos à parte mais animadora. Vamos encher o nosso carrinho de compras com os iogurtes que são verdadeiros aliados da nossa saúde e bem-estar. Agora que limpamos o caminho e sabemos o que evitar, vamos focar-nos naquilo que realmente nos nutre e nos fortalece. A primeira estrela da nossa lista de iogurtes a consumir é, sem dúvida, o iogurte grego natural e gordo. Sim, leu bem. Gordo, não magro. O iogurte grego é diferente do iogurte normal porque passa por um processo de filtragem que remove a maior parte do soro de leite. O resultado é um iogurte incrivelmente espesso, cremoso e, o mais importante, muito mais rico em proteína. E a proteína, meus amigos, é o nosso maior aliado para envelhecer com força e vitalidade. Depois dos 60, começamos a perder massa muscular naturalmente, um processo chamado sarcopenia. Combater isto é crucial para manter a nossa independência, a nossa mobilidade e para prevenir quedas. A proteína é o tijolo fundamental para construir e manter os nossos músculos. Começar o dia com uma taça de iogurte grego é como dar ao nosso corpo as ferramentas de que ele precisa para se manter forte. Pense em cada colherada como um pequeno investimento na sua força para subir escadas, para carregar os sacos das compras ou para brincar com os netos sem se cansar. Além da proteína, a versão gorda do iogurte grego oferece-nos gorduras saudáveis que nos ajudam a sentir saciados por mais tempo, evitando os lanches desnecessários entre as refeições e que são essenciais para a absorção de vitaminas importantes como a, D, E e K. A vitamina D, em particular, trabalha em conjunto com o cálcio do iogurte para manter os nossos ossos fortes e densos, algo absolutamente vital para prevenir a osteoporose. Como consumi-lo? A beleza do iogurte grego natural é a sua versatilidade. Pode adicionar-lhe um punhado de frutos vermelhos, como mirtilos ou framboesas, que são ricos em antioxidantes. Junte uma colher de sopa de sementes de linhaça moída ou sementes de chia para um extra de fibra e ômega 3, que são ótimos para o cérebro e para o coração. Se precisar de um toque de doce, um fiozinho de mel puro é muito melhor do que as compotas processadas. A seguir na nossa lista, temos o clássico,
o humilde, mas poderosíssimo iogurte natural integral. Este é o iogurte tradicional, sem açúcar, sem sabores, sem nada adicionado. A sua principal vantagem reside no seu poder probiótico. Os probióticos são as bactérias boas, os bichinhos amigáveis que vivem no nosso intestino e que são fundamentais para a nossa saúde. Com a idade, o equilíbrio destas bactérias pode ficar mais frágil. Um intestino saudável é a base de tudo. É responsável por digerir a nossa comida, absorver os nutrientes e, imagine só, cerca de 70% do nosso sistema imunitário reside no intestino. Portanto, cuidar dele é cuidar das nossas defesas contra doenças. Consumir iogurte natural regularmente ajuda a povoar o nosso intestino com estas bactérias benéficas, o que pode aliviar problemas comuns como a obstipação, o inchaço e os gases. Muitas pessoas que sofrem de desconforto digestivo crônico sentem uma melhoria notável ao introduzir iogurte natural na sua dieta. Para garantir que está a obter estes benefícios, procure no rótulo a indicação com culturas vivas e ativas. Tal como o iogurte grego, é uma tela em branco. Pode usá-lo da mesma forma com fruta e sementes, mas também pode ser um ingrediente fantástico na cozinha. Use-o para fazer molhos para saladas mais saudáveis, substituindo a maionese, ou adicione uma colher a uma sopa para lhe dar um toque cremoso. O terceiro superalimento na nossa lista é o kefir. Se o iogurte é um bom soldado para a saúde do seu intestino, o kefir é um exército inteiro. O kefir é uma bebida de leite fermentado, geralmente um pouco mais líquida que o iogurte, e tem um sabor ligeiramente mais ácido e efervescente. A sua grande vantagem é que contém uma variedade muito maior e mais diversa de estirpes de bactérias e leveduras benéficas, por vezes mais de 30 tipos diferentes, em comparação com as 2 ou 3 que se encontram na maioria dos iogurtes. Esta diversidade é ouro para o nosso microbioma. Um ecossistema intestinal diversificado é um ecossistema resiliente e saudável. Para quem tem problemas digestivos mais sérios, ou para quem tomou antibióticos que podem destruir as bactérias boas, o kefir pode ser um verdadeiro restaurador. Além dos probióticos, o kefir é uma excelente fonte de cálcio, vitamina B12, essencial para a energia e a função nervosa, e vitamina K2, um nutriente menos conhecido mas vital, que ajuda a direcionar o cálcio para os ossos e a mantê-lo fora das artérias, protegendo assim tanto o nosso esqueleto como o nosso coração. O sabor pode ser um pouco intenso para quem não está habituado. A minha sugestão é começar devagar. Misture um pouco de kefir no seu iogurte normal ou adicione-o a um batido com uma banana para suavizar o sabor. Com o tempo, o seu paladar habitua-se e o seu intestino vai agradecer-lhe imensamente. E finalmente chegamos à nossa escolha surpresa, aquela que pode fazer toda a diferença para muitas pessoas: o iogurte natural de leite de cabra ou de ovelha. Muitas pessoas, à medida que envelhecem, desenvolvem uma sensibilidade ao leite de vaca. Podem sentir inchaço, gases ou desconforto depois de o consumirem, mesmo que não sejam oficialmente intolerantes à lactose. Isto acontece muitas vezes devido a uma dificuldade em digerir uma proteína do leite de vaca chamada caseína A1. A boa notícia é que o leite de cabra e o leite de ovelha contêm uma estrutura proteica diferente, principalmente caseína A2, que é muito mais semelhante à do leite humano e, por isso, muito mais fácil de digerir para a maioria das pessoas. As moléculas de gordura nestes leites também são mais pequenas, o que facilita o trabalho do nosso sistema digestivo. Se sente que os laticínios lhe causam desconforto, mas não quer abdicar dos benefícios do iogurte, experimentar uma destas alternativas pode ser uma revelação. Além de serem mais gentis para o estômago, são nutricionalmente muito ricos. O iogurte de leite de ovelha, em particular, é ainda mais rico em proteína e cálcio do que o de vaca. Podem ser um pouco mais caros e não se encontram em todos os supermercados, mas vale a pena procurar em lojas de produtos naturais ou em hipermercados maiores. Se o resultado for desfrutar de um iogurte delicioso sem qualquer desconforto, o pequeno investimento extra compensa largamente.
Então, como vimos, a prateleira dos iogurtes não precisa de ser um campo minado ou uma fonte de confusão. Na verdade, pode ser uma fonte de saúde e prazer. O grande passo é simplesmente mudar a nossa perspectiva. Deixar para trás as embalagens vibrantes e as promessas doces dos iogurtes com compotas, que são pouco mais que açúcar num copo. Ignorar as alegações de light ou magro, que muitas vezes escondem um coquetel de químicos e nos roubam as gorduras saudáveis de que tanto precisamos. E, claro, reconhecer as sobremesas disfarçadas pelo que são, e guardá-las para uma ocasião especial, em vez de as consumir como um lanche diário. Ao fazer isto, abrimos a porta a um mundo de opções simples, honestas e incrivelmente poderosas. Abrimos a porta à riqueza cremosa e saciante do iogurte grego gordo, que alimenta os nossos músculos e nos dá força para viver a vida ao máximo. Damos as boas-vindas à simplicidade pura do iogurte natural integral, um bálsamo para o nosso sistema digestivo, que fortalece as nossas defesas de dentro para fora. Convidamos o poder fermentado do kefir para a nossa rotina, um verdadeiro superalimento que restaura o equilíbrio do nosso intestino. E descobrimos a gentileza e o conforto dos iogurtes de leite de cabra ou ovelha, perfeitos para quem procura os mesmos benefícios sem qualquer desconforto. Mas quero que se lembre de uma coisa muito importante. Isto não é sobre perfeição, é sobre progresso. Não precisa de deitar fora tudo o que tem no frigorífico e mudar radicalmente de um dia para o outro. A mudança sustentável acontece em pequenos passos. Talvez na próxima vez que for às compras, escolha apenas um destes iogurtes recomendados para experimentar. Troque o seu iogurte de fruta habitual por um iogurte grego natural e adicione você mesmo umas rodelas de banana. Observe como se sente. Sente-se mais saciado? A sua energia mantém-se mais estável durante a manhã? O seu corpo é o seu melhor guia, e ele vai dar-lhe os sinais de que está no caminho certo. E há uma ferramenta que quero deixar consigo, talvez a mais poderosa de todas: o hábito de ler os rótulos. Não olhe só para a parte da frente da embalagem, que é puro marketing. Vire a embalagem. Olhe primeiro para a lista de ingredientes. Um bom iogurte deve ter uma lista muito curta: leite e culturas vivas, fermentos lácteos. É isso. Se a lista for longa, cheia de nomes que não reconhece, como amido modificado, xarope de glucose e frutose, carragenina ou nomes de adoçantes, desconfie. Isso não é comida de verdade, é um produto alimentar ultraprocessado. Depois, olhe para a tabela nutricional, para a linha dos açúcares. Um iogurte natural, sem nada adicionado, terá naturalmente cerca de 4 a 6 gramas de açúcar por cada 100 gramas. Este é o açúcar natural do leite, a lactose, e está tudo bem com ele. O problema é quando vê valores como 10, 12, 15 ou até mais gramas de açúcar. Tudo acima dos 6 ou 7 gramas foi açúcar adicionado pelo fabricante. Se vir um número desses, pouse a embalagem e procure outra. Este simples hábito de 2 minutos pode transformar a sua saúde mais do que qualquer dieta. Fazer esta escolha consciente no supermercado é muito mais do que escolher um iogurte. É um ato de amor próprio. É um momento em que você diz a si mesmo: a minha saúde importa. O meu corpo merece o melhor. Eu estou no controle do meu bem-estar. E esta sensação de capacitação, de saber que está a fazer escolhas informadas para o seu próprio bem, é talvez o nutriente mais importante de todos. Agora, eu adoraria saber a sua opinião. Qual destes iogurtes já faz parte da sua rotina? Ou talvez tenha ficado surpreendido com algum dos iogurtes que mencionamos que se deve evitar? Partilhe as suas experiências e as suas dúvidas nos comentários abaixo. Ler as suas histórias é uma inspiração, e a sua pergunta pode ser a mesma que outra pessoa tem. Vamos criar uma comunidade de apoio aqui. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo que pode aplicar na sua vida, por favor, considere deixar um gosto. Esse pequeno clique ajuda imenso a que esta mensagem chegue a mais pessoas que, tal como nós, procuram viver com mais saúde e alegria. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações. Desta forma, não perderá os nossos próximos vídeos
onde continuaremos a explorar formas simples e práticas de cuidar de nós. Lembre-se, cada refeição, cada escolha é uma oportunidade para honrar e cuidar desse corpo maravilhoso que o trouxe até aqui e que lhe permite desfrutar da vida. Cuide bem de si. Um grande abraço e até a próxima.